Fala galera, tudo bom? Tio William aqui na área. Vamos fazer a análise hoje da Arezo, mas eu não vou fazer nem a análise horizontal nem a análise vertical, gente. Eu vou dar um rápido overview aí sobre os principais indicadores dessa empresa, tá? Só para a gente entender mesmo o que chamou a atenção lá do Thiagão para ele apostar aí nessa empresa, tá? É uma empresa que eu gosto já da qualidade, já tinha dado uma olhada. Então vamos começar aqui com o básico. Vamos fazer um pouco de análise horizontal nessa empresa, entender aí como que as margens dela se comportaram, como que essa empresa ela vem evoluindo ao longo do tempo e se realmente vale a pena pagar os múltiplos dela, né? Então, consegui trazer aqui, ó, tudo numa base comparável que é a receita e vamos direto ao assunto mesmo para a gente focar realmente em entender essa empresa de uma maneira mais resumida, né? Então a gente tem aqui a receita, que alcançou aí 1 bilhão 593 milhões, é, a margem bruta da empresa de 46%, muito boa, tá? Foi a maior margem que a gente observou nos últimos 6 anos. Então a empresa ainda está evoluindo nos seus dados. Grande parte aí dessa economia, ela veio de onde? Justamente do custo do produto vendido, ele representava aí 58% da receita em 2015, hoje em dia representa apenas 53%. Mas a empresa, ela não teve a sua maior margem operacional desde então, porque ela teve aqui um EBIT representando 14,89% da receita total, hoje em dia representa 12,36%. A empresa está gastando mais nas suas despesas operacionais, com vendas ela está meio que estável aqui nos últimos 3 anos, mas nas despesas administrativas ela cresceu aí 2,5 pontos percentuais, beleza? Isso aí impacta lá no LAIR, né? O lucro antes do imposto de renda. Esse aqui, a margem caiu mesmo, quase 5%. A gente vê aqui que o resultado financeiro, que era positivo em algum período em 1,5% em 2015, está 1,2% negativo em 2019. 3% disso, dessa margem, impactou aqui no LAIR. E é claro que isso descambou lá na margem líquida, não é? Então, margem líquida aqui da empresa, vou botar aqui margem EBIT. A gente tem aqui a margem líquida. O que a margem líquida aconteceu? Saiu lá do auge de 11,22% em 2014, está em 9,17% agora em 2019, tá? O que dá para a gente adicionar aqui? A gente consegue ver que o EBITDA da empresa é o quê? É o EBIT, 100 milhões em 2011, por exemplo, e a gente soma aqui a depreciação que foi baixa, 3 milhões. Vamos ver se isso continua até hoje. Olha, agora não, agora ela tem já uma depreciação um pouco mais forte, não é? É isso aí. A empresa teve 61 milhões aí de depreciação e aqui a gente continua com o estudo de margens e a gente vê aqui que a margem EBITDA da empresa está em 16%, maior aí que a gente viu nos últimos anos. A EBITDA, tá? Beleza? É interessante ver também o crescimento desses números, galera. Por isso que eu vou fazer aqui one hide, vou desesconder isso, tá? E a gente vai fazer uma outra análise agora, mas a análise vertical, ver
quanto que essa receita vem crescendo nos últimos anos, tá? Então a gente vai pegar o ano de 2019, vai comparar em relação ao ano de 2018. A gente vai ver um crescimento aí para essa empresa. Aí, ó. A empresa vem crescendo num ritmo bem agressivo. Aí aqui eu boto tudo branco de novo. Para a gente evoluir agora nessa parte. Agora eu vou esconder tudo isso aqui, ó, para a gente voltar a ver somente os números que a empresa tem de análise vertical. Então a gente vê aí, ó, receita líquida crescendo nos últimos 6 anos, uma média de 9,28%. Isso aí fez com que o lucro bruto crescesse numa taxa parecida de 10,29%. O EBIT, que é o lucro operacional da empresa, cresceu a uma velocidade de 5,5%, tá? O LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, cresceu a uma velocidade de 3%, tudo diminuindo. Vamos ver agora o lucro líquido. O lucro líquido cresceu a uma taxa de 5,3% nos últimos 5 anos. O EBITDA cresceu 9,15%. E aí, gente, não vou fazer essas análises aqui para o balanço patrimonial, mas vou fazer outras coisas, tá? Vou aqui ver o capital de giro. Eu quero saber a liquidez corrente. Eu quero saber o ciclo financeiro. Quero saber também a necessidade de capital de giro. Quero rentabilidade do ativo, rentabilidade do PL. Então, vamos para frente, né? O que é o capital de giro, gente? O capital de giro vai ser o ativo circulante menos o passivo circulante. Então, a gente vê aí o capital de giro da Arezzo está em 457 milhões de reais atualmente, tá? E aí a liquidez corrente, que é o ativo circulante sobre o passivo circulante, 2,08, muito confortável, tá? A gente vê que a empresa ela vem diminuindo a sua liquidez aí excedente. E aí a necessidade de capital de giro, galera, o que vai ser? Ativo circulante menos caixas, menos aplicações, menos não tem mais nada. Aí eu fecho isso aqui, aí eu vejo passivo circulante menos empréstimos de curto prazo e dividendos de curto prazo. Então a gente vê que a necessidade de capital de giro da Arezzo ficou em 388 milhões de reais. Isso aqui me dá um saldo de tesouraria. Saldo de tesouraria, o que é? É o capital de giro menos necessidade de capital de giro. Quanto que a empresa tem ali de liquidez para ela fazer as operações. Então a gente vê que a empresa ela vem enxugando bastante essa liquidez, tá? Isso aí ela pode estar expandindo bastante as operações, ela pode estar fazendo um monte de coisa. Vamos ver aqui o ciclo financeiro, que é o quê? Necessidade de capital de giro sobre a receita. Então, para cada R$ 1 que a Arezzo quer crescer, ela precisa investir 24 centavos de capital de giro. Beleza? Isso aí é em reais, tá?
essa métrica a gente pode usar também em dias. Aí é só fazer o seguinte, multiplica isso aqui por 360. Ou seja, a empresa ela financia 87 dias das operações com dinheiro próprio. Isso aí já chegou a 108 dias. Ou seja, ela otimizou bastante a sua capacidade produtiva, beleza? Rentabilidade do ativo, a gente vai ter que pegar o lucro líquido e a gente vai ter que dividir pelo ativo total. É mole isso aqui, né? E a gente vai ter a oportunidade também de fazer a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido da empresa no balanço, que foi aqui de 678 milhões de reais. Uma empresa aí que tem rentabilidade de 21% sobre o patrimônio líquido, 22% no ano passado, uma média aí nos últimos 2 anos de 22%, pode ser considerada uma empresa de altíssimo gabarito, tá? A gente tem que valorizar esse tipo de empresa, porque não é mole, tá? Ganhar esse tipo de retorno. O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o endividamento líquido. O que é o endividamento líquido? É o total de empréstimos de curto prazo mais o total de empréstimos de longo prazo menos o caixa e equivalente. A gente vê que a empresa ela era caixa positivo e atualmente continua também caixa positivo de 81 milhões de reais, tá? Mas essa liquidez aí ela diminuiu de 200 milhões para 81 milhões. Seria interessante a gente entender aonde que a empresa está investindo esse dinheiro. Ela pode investir na abertura de novas lojas ou ela pode investir na aquisição de outras empresas, beleza? Outra coisa que eu quero trazer aqui é capital investido. O que é o capital investido, gente? É patrimônio mais o endividamento líquido. E aí, como a empresa ela tem caixa positivo, ela tem um capital investido muito baixo. Beleza? E aí, esse número aqui, ele se relaciona com uma outra coisa, que é o NOPAT. O que é o NOPAT? É o Net Operating Profits After Taxes, que é o quê? É o EBIT. Então, eu pego o EBIT e subtraio aqui o que a gente pagou de IR, tá? Porque esse número, agora, ele pode ser comparado no PAT sobre capital investido. E aí, quando a gente compara o NOPAT ao capital investido, a gente vê que a rentabilidade da empresa é gigante. Gigante. 27%, tá? Esse número aqui, ele é absurdo mesmo para a empresa. Vamos dar uma olhadinha na cotação da Arezzo, só para a gente ver aqui uma brincadeira. A última cotação dela foi em 48,70. Cotação 48,70. Valor de mercado dessa empresa. Qual é o valor de mercado dessa empresa? É o 48,70 vezes o número de ações. Isso aqui a gente tem aqui nessa tabelinha. Tá? Então a gente vê que o valor de mercado da Arezzo passa de 4 bilhões 395 milhões e aqui a gente consegue fazer o preço sobre o lucro dessa empresa, não é? Que é o valor de mercado
vou fazer a média dos últimos 2 anos para evitar qualquer distorção, tá, gente? Aqui, ó. A gente tem a relação de preço sobre lucro, 29 vezes. A gente também pode falar o preço sobre book, que é o quê? Valor de mercado sobre patrimônio líquido, né? Isso. 6,4 vezes. Mas também uma empresa com retorno desse nível, a gente não poderia esperar algo diferente, não é? A gente pode também pegar o dividend yield. O que seria o dividend yield? A gente pegar quanto que essa empresa pagou de dividendos, a gente pode botar isso aqui em valores absolutos, sobre o valor de mercado dessa empresa. A gente pega um dividend yield aí de 1,55%. A gente pode também pegar aqui o payout da empresa. O que seria o payout? O valor absoluto dos dividendos sobre, fechar aqui o parênteses, sobre o lucro líquido dessa empresa. Ué, deixa eu buscar isso aqui. Payout tem que ser DRR 59. É. Fazer isso aqui de novo. ABS. Esse valor sobre esse valor. Aí. Beleza. Aí a gente vê que a empresa tem uma regularidade de pagar dividendos aí em torno desses 46%. Beleza? E a partir disso a gente pode botar aqui uma taxa de crescimento, né? Qual seria a taxa de crescimento desse negócio? 1 menos a taxa do payout, que foi a taxa de retenção, vezes a rentabilidade do PL. Então a gente pode esperar aí um crescimento dessa empresa em linha com o que ela já vem tendo. Crescimento 2019, tá? Por quê? Lembra que a gente viu aqui que a empresa cresceu em média 9,28%? A empresa ela vem melhorando alguns números, tá? Vem evoluindo em algumas métricas. Então, não seria uma surpresa esperar isso. E aí, a gente pode fazer um indicador que é o Price Earnings Growth, PEG Ratio. O que seria o PEG Ratio, gente? Vamos entrar aqui na internet que a gente vai ver o que é o PEG Ratio. Price Earnings Growth é o quê? Pego o Price Earnings e pego o Growth, que é aquele crescimento que a gente teve ali. Beleza? Vamos fazer lá então? Price sobre lucro com isso aqui. Não. Preço sobre lucro sobre 11,50. 2,55. E aí,
a gente vê que está muito barato isso aí. Aqui, ó, PEG ratio abaixo de 1 é considerado undervalued, ou seja, subavaliado, beleza? Então, tá 2,55, não está subavaliado, tá? Mas seria interessante a gente ver como que isso aqui vai evoluir a partir de próximos períodos. Fechado, gente? O que mais que a gente consegue ver aqui? A empresa aí vem diminuindo um pouco as suas aplicações financeiras, as operações elas vêm crescendo num ritmo um pouco maior. O que mais? Patrimônio líquido também crescendo consistentemente. Não, aqui ó, não, aqui deu uma rateada. Está meio parado aqui esse patrimônio líquido, tá, gente? Então, empresa que cresce muito, muito saudável, margens altíssimas, retorno muito elevado. Empresa boa aí de se olhar e analisar, tá? É uma empresa. Vamos dar uma olhadinha numa coisa, que é o seguinte: eu vou pegar esse Sinopat aqui, vou entender qual foi a variação da necessidade de capital de giro. Sinopat de 165 milhões. Não, eu posso pegar o dividendo. Eu vou pegar aqui, eu vou fazer o modelo de Gordon. Valuation por Gordon. O que eu vou pegar? Eu vou pegar o absoluto do dividendo vou multiplicar isso aqui por 1,1, que é o crescimento, e vou pegar uma taxa de retorno, de um custo do equity de 0,13%, que é o meu retorno esperado, menos esse crescimento. A gente vai achar aqui uma avaliação para essa empresa agora. Segundo uma avaliação pelo modelo de Gordon, a Arezzo ela vale 4 bilhões 534 milhões. Ela está sendo avaliada a 4 bilhões 395 milhões. Ou seja, está precificado, tá? Então, galera, é uma empresa aí que está precificada. Quem comprar vai carregar um retorno de 13%, segundo aqui essas contas que eu fiz. E não está ruim, tá? Não está ruim. Lembrando, quando você compra um ativo ao seu valor justo, o que acaba acontecendo? Você acaba levando para casa o custo de oportunidade daquilo, beleza? Lembrando, isso não é recomendação, beleza? Então tá aqui, gente. Lembrando, essa planilha será enviada para o grupo de mentorados, para os meus close friends, para os meus alunos do Segredo de Família, os meus alunos do Factor Investing e toda a comunidade de investimentos do Tiuli, tá bom? Muito obrigado, um beijo grande e é só o começo.